Os 24 deputados estaduais eleitos no ano passado, que vão tomar posse na Assembleia Legislativa de Mato Grosso no próximo domingo, dia 1º de fevereiro. Mas agora o assunto em alta no meio político é a eleição da nova mesa diretora da Casa. Um dos candidatos à presidência já anunciou que, se for eleito, vai realizar uma auditoria nas contas da gestão passada, que foi comandada pelo deputado estadual José Riva. O objetivo desta auditoria seria averiguar possíveis irregularidades. Para falar sobre este cenário político e sobre as expectativas para a eleição de domingo, eu recebo ao vivo aqui no Jornal da Manhã o analista político Vinícius Araújo. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia aos colegas aqui do estúdio e os nossos espectadores da Gazeta. Qual a importância dessa eleição de domingo? É fundamental, Antônio, porque é uma eleição que está acontecendo num momento de renovação. Nós temos um governo, uma alternância, uma transição de governo em 12 anos. Quer dizer, isso não acontecia desde Rogério Sares para Blário Maggi, que foram 2 mandatos de Blário e 1 de Silval, quer dizer, dentro do mesmo grupo político. Então tem essa situação que é importante, uma reconfiguração política nesse aspecto, e também com o fim da era Riva. Quer dizer, o Riva esteve durante 20 anos com mandato como titular na Assembleia Legislativa e sempre compôs a mesa. Então, ao todo foram 10 mesas, das quais ele fez parte, 6 como presidente e 4 como primeiro secretário. Então, é o momento, houve a confluência desses 2 fenômenos, um governo novo com o táxi e a saída do Riva também. Aliás, esse é um dos comentários que se faz no cenário político e nos bastidores, principalmente. Até que ponto o mandato do deputado Riva, que termina no próximo sábado, dia 31, tem ou não influência nas articulações para a eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Tem, primeiro, que nesse período todo praticamente não houve disputa para a mesa. Se você pegar o histórico, acho que ali em 95 foi a última eleição que deu 2 chapas de fato que chegaram aí a plenário. Desde então era chapa única, e com algumas abstenções ou votos contra de alguns deputados, às vezes por razões locais, paroquiais, como era o caso da Luciane Bezerra, que era lá de Juara, então votava contra o Riva por uma questão local. E outros deputados, como Percival, por exemplo, porque vem de um município muito crítico, que é Rondonópolis, acabava votando contra. Mas sempre chapa única. Então só o fato de estar essa volatilidade muito grande já demonstra que há um vazio. Com a saída do Riva há um vazio e ele não deixa um herdeiro. Ele deixa Romualdo, deixa Mauro Sávio, deixa Janaína, que é a filha dele, mas não há nenhum herdeiro que cumpra a função que ele cumpria antes na Assembleia Legislativa. Mas ele terá influência na eleição de domingo ou não, pelo fato do mandato dele terminar no sábado, dia 31? Não, ele está tendo, primeiro, porque ele ainda tem 2 grandes redutos de poder, além da presença desses herdeiros que eu falei, e da filha dele em particular, mas ele tem a AMM, a Associação Mato Grossense dos Municípios, que ele acabou mantendo nessa última eleição agora, e o PSD, quer dizer, ele é líder de um partido importante, tende a assumir a presidência aí oportunamente e vai sentar, vai compor qualquer grande mesa de negociação. Qual que é a importância da mesa diretora da Assembleia? Quando a gente avalia isso, porque como é uma eleição interna dentro de uma instituição, mas a sociedade precisa saber. Então a mesa é o corpo diretivo. Todos os deputados são iguais, Os 24 deputados estaduais são iguais, são eleitos pela população, etc. Só que alguns deles precisam dirigir a Assembleia. A Assembleia é um poder, é o poder legislativo. Então você tem ali um presidente, 2 vices e 4 secretários. São 7 deputados que compõem a mesa. O senhor começou falando aqui na entrevista, respondendo sobre um momento de mudança na parte do executivo. Qual que é a relação da mesa diretora ser eleita domingo com o governo que já tomou posse, que já está governando Mato Grosso, o governo de Pedro Taques? Então, isso é importante pelo seguinte, o governador que foi eleito com apenas 11 deputados estaduais na sua coligação. Se você pegar os partidos que o apoiaram, PSDB, PSB, PV, PDT, Democratas, elegeram apenas 11. Quer dizer, não tem maioria para aprovar projetos de lei, por exemplo. Agora mesmo, com a mudança na estrutura organizacional do governo, reestruturação, ele vai precisar extinguir cargos, criar cargos em outros casos, isso tudo precisa de lei estadual. Então, gerou-se essa situação de você ter grandes bancadas na oposição, formalmente, 5 deputados do PR, 4 do PSD, 3 do PMDB, Tanto que o PR vem cumprindo o papel de fiel da balança, que eu já tinha apontado em outras ocasiões. Por falar em PR, chama atenção 3 cenários aí. Primeiro, falou-se que a candidatura à mesa diretora da Assembleia, que teria o aval do governador Pedro Taques, seria Emanuel Pinheiro, presidente, e Eduardo Botelho como primeiro secretário. Isso. Depois falou-se em Guilherme Maluf, que é do PSDB, partido que esteve na coligação que elegeu Pedro Taques, como presidente. E agora, o presidente do partido do governador Pedro Taques, que é o Zeca Viana do PDT, tem a manchete da Gazeta hoje falando nessa articulação com oposicionistas. Como que o senhor avalia esses 3 cenários, 3 momentos dessa eleição da mesa diretora? Então, está muito volátil, de fato. Havia uma tentativa do Guilherme Maluf de tentar compor com o Mauro Sávio, mas de outro lado há um desconforto em alguns setores, percebe-se um desconforto com o Mauro Sávio, porque ele vinha na primeira secretaria e talvez o maior herdeiro do Riva hoje é o Mauro Sávio.
Então você acaba tendo essa volatilidade muito grande. E vamos lembrar que existem as questões paroquiais, repito. Esse comportamento do Zeca Viana se explica, eu acho em boa medida, pela questão do Nininho. O Nininho foi cogitado para ser o primeiro secretário, e os dois são na mesma região ali, sul do estado. Assim como o apoio do Zé Domingos, por exemplo, ficar contra o Mauro Sávio, porque os dois são de Sorriso. Tá? Apesar de o senhor ter falado que o governador Pedro Táxi elegeu-se com apenas 11 deputados dos 24, ou seja, minoria, Isso. qual que é a força do governador nessa eleição também da mesa diretora domingo? É fundamental, né? Via os partidos, especialmente, ele acaba influenciando, né? Nessa negociação, nessa composição, para tentar atrair pessoas, alguns deputados que estejam fora da base, para tentar dar uma maioria relativamente folgada, né? Não ficar com aquela maioria estrita, né? Então acaba tendo influência pela via partidária mesmo. Obrigado pela presença ao vivo. Bom dia. Obrigado, Antônio.